Olá a todos, estou aqui para vos falar da minha formação, Neuromobilização Clínica, que já conto com mais de uma década a dar esta formação. Quais são os fundamentos desta formação? Uma formação que tem 50 horas de formação presencial, 3 horas de conteúdos pré-gravados, certificado. Já houve várias mudanças nesta formação. Atualmente é uma formação com 3 módulos. Primeiro módulo, Fundamentos, revisões de exame neurológico, semiologia e neurologia, os fundamentos da neuropatia compressiva, do fenómeno da neuropatia compressiva e mobilização do sistema nervoso periférico do membro superior. Módulo 2, lombalgia, lombalgia não específica, lombalgia crónica, identificar sintomas e sinais e diferenciar neurogénicos de radiculopatia para neuropatia, membro inferior. Módulo 3, crânio, a mobilização do neurocrânio, de nervos periféricos como trigêmeo, facial, vago, a relação do sistema nervoso autónomo com a inflamação, pacientes mais crónicos, cronicidade da neuropatia, cronicidade da dor, modelos novos em osteopatia que se falam nos últimos 5 anos, 10 anos, e como é que podemos então intervir em pacientes mais crónicos e mais complicados. A neuromobilização, no fundo, é a mobilização manual do sistema nervoso periférico. Há várias formas de o fazer, forma ativa, passiva, localmente, mais à distância, localmente com os nossos próprios dedos, a mobilizar o tecido conectivo nervoso e a neurofáscia, os tecidos circundantes em relação ao nervo, pedindo movimentos ativos, por exemplo, do paciente. Há várias formas de o fazer, mas entende a relação então de uma boa mecânica, de uma boa neuromecânica, de uma boa capacidade viscoelástica, de uma boa relação de nervo com a interface. Entende essa relação mecânica, se quisermos, anatómica, funcional, com a própria fisiologia do sistema nervoso, do nervo em si. Isto é, se houver uma inflamação, se houver a fibrose à volta do nervo, dentro do nervo, uma interface mais endurecida, obviamente que isso vai afetar a fisiologia normal das células nervosas dentro de um nervo periférico das células dentro do nervo, as células imunitárias, enfim, a própria condução do axoplasma, axoplasmática, os potenciais de ação, portanto, obviamente, se existirem barreiras físicas, podem comprometer então essa fisiologia. Entende então a neuromobilização, esta anatomia funcional, isto é, o sistema nervoso é verdadeiro, um nervo, é verdadeiramente um nervo contínuo, ou seja, a ligação do sistema nervoso central, neuroeixo, tecido neuromeníngeo, que se continua para epineuro, perineuro e endoneuro, para a parte periférica, e portanto é mais do que uma técnica, é também um raciocínio neuromecânico, desde a sua centralidade neuroeixo até à sua periferia, e como é que podemos usar essa mecânica, no fundo, para mobilizar o sistema nervoso periférico. Às vezes mobiliza-se tão à distância como queremos intervir num pé ou numa perna, mas mobilizamos, por exemplo, a cervical. E, portanto, entende-se que uma boa capacidade funcional do sistema nervoso, só falando em termos mecânicos, na sua relação, como eu falei, com a neurofisiologia, entende-se que os nervos e o sistema nervoso periférico, no geral, têm que ter esta capacidade de ser deformado, de ser tensionado, de ser cisalhado, de ser comprimido, de ser tracionado por entre as suas interfaces. É assim que a natureza nos fez. O nervo femoral lateral cutâneo perfura o suas ilíaco, genitofemoral, enfim, em termos de nervos, imensos nervos que são perfurados ou que perfuram músculos, ou que passam por túneis osteofibrosos, ou que passam por entre canais estreitos, que passam por forâmenes, etc. Portanto, o sistema nervoso tem que ter uma grande capacidade de resiliência, de viscoelasticidade, de deformação. E, graças a isso, a natureza também desenvolveu basicamente tecido conectivo, faixa nervosa, que o interliga, mas que o diferencia também em termos anatómicos das interfaces circundantes, dos tecidos circundantes. Um exemplo disso, por exemplo, aqui no nervo mediano, que eu estou a agarrar no nervo mediano, fiz um zoom ali da faixa do nervo, que no fundo o conecta, o tecido conectivo, que o conecta ali às interfaces do antebraço, aos músculos, etc., mas que o
dá-lhe uma capacidade também de diferenciação em termos anatómicos. Isto permite com que o nervo se consiga deformar perante as suas estruturas e muitas vezes não acompanha, se quisermos, as forças de formação das estruturas circundantes. Isto é, o nervo é capaz de sofrer outras formas de deformação, tração, compressão, tração mais proximal, mais distal, de uma forma que acompanha as interfaces, mas também de formas que o diferencia nas interfaces. É uma coisa que se vê muito na prática clínica, por exemplo, em que o nervo mediano, quando se faz este movimento aos dedos, é tracionado naquele sentido, mas se eu fazer uma lateroflexão da cervical, o nervo mediano é tracionado neste sentido proximal, acompanhando estas forças de tensão aqui. Há várias formas de usar esta mecânica. A ideia chave aqui é que, de facto, os nervos, o tecido nervoso periférico, tem que ter muita resiliência, muita capacidade formativa, viscoelástica e que se move, quando sujeito a forças, de forma a acompanhar as interfaces, mas de forma que também é diferente, diferenciadora das próprias interfaces. E, portanto, nós podemos verdadeiramente olhar para o sistema nervoso, desde a sua centralidade neuroeixa até a sua parte periférica, como um sistema independente, mas interconectado com as outras estruturas. Ora, se tem alguma independência, entre aspas, significa que eu consigo mobilizar este próprio sistema, este tecido conectivo nervoso, mesmo à distância do problema local, porque há uma interligação e uma independência. Isto, por exemplo, é muito útil quando eu vou usar técnicas em fenómenos mais agudos, em que mobilizar a região pode ser muito sintomática, muito provocadora de sintomas, e às vezes tem que ir mais à distância para criar forças de deformação, para criar movimento ali na região mais distal, neste caso no pulso. Então, a neuromobilização clínica são técnicas, no fundo, manuais e um raciocínio clínico que olha para o fenómeno de neuropatia compressiva, neuropatia irritativa, fenómenos que relacionam a sensitização periférica, muitas vezes relacionado com a inflamação que se passa à volta do nervo ou mesmo dentro do nervo, num grupo geral de neuropatia, num grupo assim mais generalista, chamado neuropatia compressiva ou mononeuropatia, cuja mais comum é o canal do carpo, mas há outras, peroneal, cubital, mesmo neuropatias no crânio. E estes fenómenos de inflamação dentro e à volta do nervo, que muitas vezes nos estádios iniciais não se detecta em termos de imagem, mas que começam a acontecer dentro dos próprios nervos, lá dentro, no espaço endoneural, quando estes nervos são sujeitos a irritação, a fricção, a movimentos de repetição, a compressão. Então, muitas vezes temos estes pacientes, às vezes ainda não diagnosticados, muitas vezes mal diagnosticados, às vezes com sintomas mais subjetivos, que não se entende bem, não correspondem a sintomas de um dermato específico, etc. E às vezes temos muita confusão. Será um tecido miofascial? Será músculo? Será outro tecido qualquer somático? Será neurogénico? Eventualmente será outras coisas, até vasculares. Então, muitas vezes estamos de encontro a estas incertezas na nossa prática clínica, encontramos com estas incertezas porque nem todos os sinais e sintomas são objetivos e são preto no branco, assim seria fácil. Isto significa que temos que entender bem estes fenómenos de neuropatias, dor neurogénica, dor neuropática. Hoje sabe-se que muitos destes fenómenos, sobretudo nos estadios iniciais, têm das neuropatias irritativas, compressivas, etc. E há várias condições, há várias etiologias para estas. Eu vou-vos falar, sobretudo, daquela que é traumática e mecânica, as mononeuropatias compressivas, e hoje sabe-se que a maior parte destas condições, ao contrário do que se achava há uns anos, são achava-se que eram mais crónicos, compressivas crónicas, estenoses grandes. Hoje sabe-se que logo nos primeiros 3, 4 dias podem surgir, sobretudo devido a fenómenos de inflamação, de reação imunitária local, que leva à inflamação, edema, e muitas vezes esse próprio edema leva a citotoxicidade, leva às vezes mesmo à própria compressão, etc. Degeneração do axónio, degeneração da mielina, as neuropraxias, axonotomese, etc., que nós, ahm, na área da terapia manual, podemos intervir com bastante sucesso, porque aceleramos também e dispersamos o edema e, às vezes, e até próprio aceleramos o crescimento destes axónios. Temos, em primeiro lugar, enquanto profissionais de saúde,
de dar a devida importância e sermos competentes na semiologia e neurologia, e é só assim que podemos, de facto, intervir de forma segura, perceber que há fenómenos de chamados gain of function ou loss of function, ou seja, ganho de função, uma perda de função, sintomas positivos, sintomas negativos. Há pacientes que vêm com muita hiperexcitabilidade, ou seja, alodinias, hiperalgias, hiperestesias, sinais e sintomas extra, dermatoma, e portanto temos que saber identificar. Há o típico de perda de função, sobretudo com mais tempo, 4, 8, 12 semanas, em que temos que também tomar uma decisão sobre se é para nós, se é para a nossa área de intervenção ou não, mesmo que seja uma neuropatia, e portanto temos que ser competentes, enquanto clínicos, na semiologia e neurologia. Isto é garantidamente o primeiro passo e é uma das grandes forças, um grandes pontos fortes deste curso, desta formação, é exatamente esta competência em raciocínio clínico e em semiologia, em neurologia. Perceber que nem todas as neuropatias são neuropáticas. Parece um paradoxo, mas de facto o tecido conectivo do nervo é muitas vezes o responsável por os sintomas, e estes sintomas do tecido conectivo do nervo não correspondem exatamente às dores neuropáticas como nós pelo menos aprendemos na faculdade ou nas escolas ou no instituto, ou como normalmente se aprende só de forma assim mais básica. Se o problema for neuropático compressivo, mononeuropatia compressiva, mecânica, neurogénica, relacionado com estas compressões mecânicas de nervos, o tratamento deve ser específico, e aí a neurodinâmica, a mobilização neural, como queiram chamar, eu chamo neuromobilização porque é uma forma de intervir que não é só com movimento passivo, é muitas vezes com movimento local, é também na faixa circundante, é só de forma passiva localmente, é todo um raciocínio que se faz desde literalmente a cabeça até aos pés, é a semiologia e a neurologia, e é também estes conceitos no neurocrânio e também ah, em conselhos ao paciente como modular ou normalizar a atividade do outro sistema nervoso periférico, que está muitas vezes envolvido, que é o sistema nervoso autónomo, e é também a neuromodulação clínica também entende os modelos contemporâneos de osteopatia, também fala disso. No fundo, é uma formação muito completa que fala especificamente de uma abordagem técnica ao sistema nervoso periférico na neuropatia compressiva, não esquecendo nunca, enquanto osteopatas, o papel de profissional de saúde, o papel de caminhar para a neurocirurgia quando é preciso, o papel da avaliação da semiologia, o papel do toque do movimento local e das relações anatómicas e mecânicas e globais, que se faz com o paciente, em exercício, em conselhos sobre modular e normalizar o sistema nervoso autónomo, porque está implicado na inflamação, modelos contemporâneos de osteopatia, porque tocamos e como comunicamos e o que fazemos, muito graças também às publicações feitas do professor Jorge Esteves, por exemplo. E eu pego muito nessas ideias, pego muito nestes modelos, obviamente não os exploro a fundo, mas enquanto profissionais de saúde também temos que estar a par daquilo que são as novas, no fundo, as novas ideias, os novos modelos, e obviamente esta formação, na medida em que trata de pessoas com dor e com neuropatia e com toque e com comunicação e como uma forma de intervir diferenciadora de mainstream, como é óbvio, não posso esquecer desta importância que tem a osteopatia enquanto intervenção e neste papel destes doentes mais complexos, e, portanto, como é óbvio, também falo destes novos modelos. O tratamento ou a mobilização da terapia manual na relação com a mecanosensibilidade e tratamento neurodinâmico está implicado, inclusive aparece em guidelines clínicas, por exemplo, de Back Pain and Radicular Pain, de 2017, e continua. E, portanto, a intervenção manual, em particular uma intervenção manual que desensibiliza, que diminui a sensibilidade mecânica ou sensibilidade do nervo, a mecanosensibilidade do nervo, é uma das guidelines clínicas. Olha, ora, quem é isto? O que é isto? São exatamente as técnicas de mobilização neural, porque estão no topo da lista das guidelines clínicas. É uma intervenção altamente estudada e que está para estas mononeuropatias compressivas de relação mecânica, a neurodinâmica está no topo da intervenção conservadora. Promove o fluxo axoplasmático, modula a dor,
tem um impacto funcional nas propriedades do tecido, melhora a resiliência de formação, capacidade de formação viscoelástica, orienta e promove o crescimento de neuritos. Neuritos é quando os axónios perdem continuidade e depois o crescimento desse tecido, desses axónios, chama-se isso neuritos, não são axónios filho, ou seja, promove, orienta, acelera o próprio crescimento, otimiza a relação de nervo-interface, a modulação da dor mecânica diminui ou retira mesmo a mecanosensibilidade de nervo, reduz a inflamação, porque a absorção e a dispersão do eixo inflamatório dentro e à volta do nervo é mais rapidamente absorvido com técnicas manuais e por isso é que o movimento aqui é tão importante, mas sabendo como é que o vamos fazer. Aqui um pequeno vídeo do nervo peroneal comum Ok, então aqui vemos claramente o nervo pineal e comum, de como é que as forças de tensão e crânio, relaxamento pineal comum. promovem alterações mecânicas do nervo. Ah, é um dos sítios de conexão do nervo pineal comum, pelo túnel muscular, mas também pela inserção da periósteo. E claramente conseguimos ver que a flexão do joelho provoca uma convergência, provoca um afrouxamento do nervo pineal comum e a extensão do joelho provoca claramente uma força de formação em tensão do nervo. Portanto, isto seria uma técnica, por exemplo, de tensão ao nervo colonial comum, onde conseguimos ver claramente estas forças de deformação no caso do nervo, da neuropatia do nervo colonial comum. E pronto, espero que tenham gostado da apresentação. Se quiserem saber mais informações sobre as minhas formações em Portugal, vão ao site osteoform.pt. Estão lá as informações todas das minhas formações, de outras formações que organizo. Esta formação, com muito orgulho também, já passou a ser internacional. Já lecionei em Itália, Alemanha, vamos ao Brasil, à Grécia. Há todo este potencial de mercado onde fui convidado, Alemanha, Itália, Brasil mais recentemente, e é com muito orgulho porque de facto são muitos anos que estudo, continuo a estudar, ah, muito presente daquilo que é, no fundo, a produção científica nesta área, porque é uma área de paixão desde há algum tempo, desde há muitos anos. Obrigado por assistirem a este vídeo e espero vê-los em breve. É só aquela coisa agora meio awkward enquanto eu não desligo aqui a gravação. E um abraço. Espero vê-los em breve. Agora é que é.